Muito bem, iremos começar hoje nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, que é o 7º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa obra é de autoria do mentor espiritual André Luiz, psicografado, por Francisco Cândido Xavier, certo? E essa aqui é a coleção, Na Vida, o Mundo Espiritual. Essa que está aparecendo aí na tela, Tá vendo, O Entre a Terra e o Céu, ele é a sequência do livro Libertação, tá bom? Ele está na sequência aqui, é o livro número 7, Tá bom? Ok. E temos aqui no índice, se eu não me engano, são vários capítulos, que nós temos. Olha, vejam bem aqui, aqui está aparecendo 40 capítulos, tá? 40 capítulos. Nós vamos tentar fazer 2 capítulos por dia, tá bom? Em cada estudo nosso, nós vamos fazer a leitura de 2 capítulos, tudo bem? Porque os capítulos têm em torno de 5 páginas, mais ou menos, 5, 6, 7 às vezes. Então, acredito que dá para fazer 2 capítulos por dia. Vamos tentar assim, tá? Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue fazer desse jeito. Muito bem. Vamos lá, então. Nós temos aqui, acho que a primeira parte aqui é a introdução, no caso é o prefácio, Tudo bem? Do livro. Entre a Terra e o Céu. Desta história, recolhida por André Luiz, Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Neste livro, não somos defrontados por qualquer situação espetaculosa, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Em cada capítulo, encontramos a nós mesmos com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que, por vezes, nos arrastam a profundos despenhadeiros. Em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. Aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda fustigada de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, conflitos da emoção. E sobre a contextura dos jatos puros e simples, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Em muitas ocasiões, somos induzidos a fitar a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre, a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Neste livro, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos fale o equilíbrio, a jornada redentora, no rumo do porvir. Dele surge a voz
inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel, né, Pedro Leopoldo, 23 de janeiro de 1954. Tá? Então aí nós temos o prefácio, né, escrito aí por Emmanuel, apresentando para nós a obra, tá? Né, que fala aí, né, sobre as nossas dificuldades, né, da nossa vida, né, que foi colocado aí para nós, né, e também como que nós temos que lidar com elas, que a gente possa tirar o melhor proveito delas para que a gente aprenda as lições, certo? Que muitas vezes aí tem a ver com o nosso passado, o nosso ontem, né? E para que o nosso amanhã possa ser melhor, tá? Então eu vou repetir aqui o último parágrafo, né? Ó, ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontra o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Tá certo? A mensagem de Emmanuel para nós. Muito bem. Vamos começar então o nosso estudo. Hoje é o capítulo primeiro, é o primeiro e o segundo, tá bom? Nós vamos fazer hoje a leitura. Então é em torno da prece. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiu um dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? O venerando orientador respondeu tranquilo. A lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. E imprimindo significativa entonação à voz, continuou. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim, como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente, em todos os domínios do universo, os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Só um minuto. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida
e eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. O mentor generoso fez pequeno intervalo, como a dar-nos tempo para refletir, e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou a todos, para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Quebrando o silêncio que se fizera natural para nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trate do desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso. Digamos invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos a desvairadas vibrações da cólera ou do vício. E de semelhante posição, é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta à nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação no caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E, em qualquer setor de existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam.
de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas, do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. Só um minuto. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Certo? Então, esse foi o capítulo 1º. Bem, nesse capítulo, o mentor espiritual Clarencio, ele nos orienta a respeito do poder da prece, né? E como que nós formulamos preces, viu? Muitas vezes até de maneira informal, né? Tem aquela prece que é formal, né? Que é aquela que nós aprendemos, que formulamos muitas vezes com as palavras já reunidas, né? Com as palavras já em ordem, né? Com as frases que nós aprendemos, né? Como a prece do Pai Nosso, né? A prece de Caritas que a gente formula, né? Enfim, as preces que nós estamos assim acostumados e aprendemos, né? Agora tem aquelas preces que nós formulamos assim, que nós formulamos de maneira assim improvisada e muitas vezes as nossas intenções elas têm ali no seu no seu conteúdo um pedido, né? Certo? E o pedido ele é uma prece. Jesus nos ensinou, né? O pedir e obtereis, certo? Então, aquilo que nós estamos mentalizando, estamos pedindo e estamos pretendendo, temos ali como objetivo na nossa vida, é uma prece, certo? O nosso trabalho também é uma prece. Quando a gente está realizando algum tipo de trabalho, o nosso trabalho também é uma prece, certo? Porque nós estamos ali dedicados, estamos ali com intenções com aquilo que nós estamos fazendo, com aquela atividade, com aquela ação que nós estamos realizando, certo? Então, isso também é entendido, tem um valor de uma prece, digamos assim, em termos espirituais. O que ele está mostrando para nós é que a nossa prece pode ser tanto para o bem como para o mal, certo? Pode ser para uma coisa boa, como pode ser para uma coisa que não seja boa. Quando não é boa, ele fala que não é prece. Ele ensina que é uma invocação. A gente fica invocando forças, certo? Para quando a gente quer fazer uma coisa que não seja boa, não seja do bem. Tá certo? Ele não chama de prece. Ele pede para a gente não chamar de prece isso. Tá? É como se fosse uma prece. Mas ela, por quê? Porque ela reúne forças, porque ela junta ali espíritos, né? Quando a gente mentaliza uma coisa que não é boa, alguns espíritos vão se ligar a nós, certo? Muitas vezes aí para poder até realizar aquilo que a gente está, ou nos ajudar a realizar aquilo que a gente pretende. Tudo bem? Então é isso que ele está mostrando para nós. Certo? Então, é isso que ele ensinou para nós. Nós vamos agora verificar no capítulo 2, né, o que está acontecendo com essa jovem, né, que fez uma prece pedindo socorro, né? Tudo bem? Vamos verificar então. Então tá aqui, no cenário terrestre.
Numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico e passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou: mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos, e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. Mas que venha a ser uma oração refratada, indagou o meu colega mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo, e tanto quanto eu permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos-nos a desfechar novas perguntas. No entanto, o orientador sossegou-nos esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu, irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio preciso, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado da carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha
em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do nosso corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos, empenho energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo transbordante fala esquecida dos nossos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou. Compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida. O caso fascinava-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança, quando estivéssemos a usufruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Sem delonga na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e eu encontramos-nos em residência modesta, mas confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos, presumíveis, lia com visíveis sinais de preocupação um manual de mecânica. Na secretária singela, desdobravam-se publicações diversas, denunciando-lhe os estudos. Clarencio, assumindo com mais propriedade o papel de mentor de nosso grupo, informou o gentil. Este é Amaro, o chefe da casa. Tem, no longo pretérito, complicados compromissos. Em muitas ocasiões, usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia.
Em seguida, passamos a gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente, de 14 anos, bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente, desviou o olhar do pano-alvo e fixou-o num retrato de mulher que pendia da parede. Sorriu elevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarencio nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja encarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que já partiu. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor, desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, encontra-se amparada pela mãezinha. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Abracei comovido a mocinha estática, que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Muito bem. Nós temos aqui a situação, né? Esse capítulo 2 apresentou para nós, né, a situação familiar ali, né, do Amaro, né, que tem ali a filha Evelina, né, certo? E que é uma jovem ali de 14 anos, né, tá certo? E a situação que tem ali com eles, né? O Amaro precisou, ele, o primeiro casamento dele, né, terminou porque a esposa faleceu, certo? Deixando, e ele se casou novamente. É isso que está sendo colocado para nós, tá? E agora, no capítulo 3, nós vamos entender aí o que está acontecendo realmente, por que que a menina, né, ela pede ali o apoio, né? Ela faz as preces dela para a mãe, né, que já está desencarnada. E como ele falou, as preces que ela faz para a mãe, né, pedindo auxílio, não chega para ela porque a mãe não tem como auxiliar, tá? A mãe não tem como. Mas a prece não fica perdida, não é inútil. Ela chega até aí os mentores espirituais, tá bom? E acompanham aí, né, a situação deles, né? Esse resgate que está havendo aí, né, para eles. Tudo bem? Nós temos aqui alguns minutos ainda, nós vamos seguir com o capítulo 3 um pouquinho mais, tá? Dá tempo ainda, olha, os capítulos são curtos. Vamos ver se a gente consegue ler um pouco mais desse capítulo 3, né? Vamos ver. Que vai explicar para nós aí o que está acontecendo, né? Realmente, que é interessante para a gente saber. Vamos lá, então. Fala sobre obsessão. Então, ó, penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Só um minuto. Ok. Moça de 25 anos, aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, constatavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela, descansava outra mulher, sem o veículo físico. Um minuto.
recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas, e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo, envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Arrancando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zulmira, a segunda orientadora deste lar, e a irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa de Amaro, e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela, através do veículo perispíritico da região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que se lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Mas por que não há reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Só um minuto. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou, sem mágoa, o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revolta-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se concentravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsidiada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele,
sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Bem, aqui foi então exposta a situação da família, né? Dessa família. O Amaro, né? Como eu havia dito, ele estava casado, né? Com a Odila, né? A Odila, ela desencarna, deixando os dois filhos, né? Certo? E a Zulmira é a segunda esposa, certo? Só que a Zulmira não gosta dos filhos do primeiro casamento, né? Do Amaro. E ela começa a desejar que coisas ruins aconteçam, né? E tanto é que acaba acontecendo, viu? Né? O garoto Júlio, né? Se não me engano, o nome dele, ele isso. O Júlio, ele se afoga, certo? E desencarna, tá certo? A Zulmira, ela fica agora com até um pensamento de culpa. E esse pensamento de culpa faz com que a ex-mulher, né, a primeira esposa do Amaro, que está desencarnada, faz com que se ligue a ela, né, mais intensamente, viu? Ela chama-se Odila, né? Isso, Odila, isso. Faz com que Odila se ligue a ela, isso. E influenciando-a, né, intensamente. Tudo bem? E aí o que é falado para nós? Que essa ligação entre elas cria assim prejuízos, né? E fala aqui, ó, que é um caso que a medicina terrestre não consegue interferência, tá? Ó, Zulmira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos humanos comuns. Ok? Então vocês percebem aí esse conflito que há, né, entre um espírito desencarnado, no caso que é o caso de Odila, que se liga, né, à atual esposa, né, do Amaro, e cria ali, né, uma série de problemas para ela, né, porque percebe que a Zulmira está, enfim, odiando, né, os filhos do primeiro casamento, tá? É uma situação assim muito, diria assim, que é aqui o, né, do relato que tem aqui para nós, né, que está sendo apresentado para nós, mas que é muito comum, né, acontecer isso nas famílias, né, esse tipo de conflito, percebem, assim, né, tá? Porque, ali na família a gente sabe, reúnem-se ali espíritos que têm as suas diferenças, né, que tem, não são todos ali que têm afinidade. Alguns têm, outros não, tá? Mas são feitos, eles precisam se ajustar. E é o caso que está sendo apresentado para nós aqui, né? Então vamos ler mais um pouquinho, nós temos mais alguns minutinhos, a gente vai ler mais um pouquinho e nós vamos parar, viu? Mesmo que a gente não conclua o capítulo, mas a gente já adiantou, né, a leitura do próximo, da próxima semana, né? Vamos ler mais um pouquinho. Diz assim, ó. Calara-se o ministro. Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: Ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: Assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos. Extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária, que lhe era invisível,
mas envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramos-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível. Mas um instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo: a violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Mas então, clamou Hilário, contrafeito, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso isolante das energias desequilibradas da nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, do problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. A inutilização seria completa. O que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a? O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável. Nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. Bom, nós vamos parar aqui na leitura de hoje, tá? Eles estão aí decidindo o que fazer, tá? O que pode ser feito para poder ajudar, viu? Nesse caso aí, a separar, né? O espírito, a desencarnada da encarnada. O que pode ser feito? Eles estão falando que separar assim de maneira abrupta não seria bom, né? Principalmente para a encarnada. Por incrível que pareça, viu? Parece que era só separar e tudo bem, né? É isso que eles estão explicando para nós, tá? Eles estão estudando aí uma intervenção em que possa convencer a desencarnada a mudar de ideia, tá? Teria que ser feito aí tipo uma conversa, um diálogo, para que ela pudesse mudar a intenção dela, né? Pudesse desviar a atenção para outros interesses dela, enfim. É isso que eles estão combinando, tá bom? Mas nós vamos parar por aqui. Na próxima semana nós vamos retomar nesse trecho da leitura e vamos entender melhor aí o que está acontecendo, do que pode ser feito. Tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui no estudo de hoje, na leitura. Nós vamos interromper aqui a nossa gravação e ficaremos mais alguns minutos para a gente poder tirar as dúvidas aqui de quem está presente, né? Ou tiver algum comentário, tá? Teremos um tempinho aqui em quem está aqui presencialmente no nosso estudo de hoje. Então, para quem está acompanhando a gravação, ficamos por aqui e até uma próxima,
se Deus assim nos permitir, né? Até lá, então.